Ver se o Leandro tá aqui. Onde está? Chefe, família, boa noite, boa noite. Só não vou conseguir ler. Laís, boa noite. Tem gente tanto de um lado quanto do outro. O Leandro entrou agora, nosso moderador. Leandro, nosso moderador. Boa noite, Lê. Amanhã eu vou dar um pulo lá no Cuyuzambi. Vou lá na 25, né? Pra gente ver as decorações aí da casa. Fé, meu pai, o Shogun, vai dar tudo certo. Vamos deixar nossa casa bonita. Vamos deixar nossa casa bastante encantada. Merecemos, né, família? Aqui, como sempre, Guarulhos, aquele frio. Frio. Né, melhor se acompanhar pelo seu celular e você falar que tá entrando? Na verdade, eu tenho que usar o seu, né? Ah, aí na hora você abre, então. Depois que você apresentar o vídeo. Isso, depois que eu apresentar aí já era. Dá mais um tempinho para mais pessoas entrarem, família. Só mais um tempinho. Júlio vai me atualizando. Quem tá entrando. Priscila, boa noite, agora eu tô vendo. Deve ser a Maiara, boa noite também. Júlio vai me atualizando aí quem tá entrando, que tá muito longe e eu uso óculos. Tá muito longe, eu uso óculos, família. Vamos lá, mais um dia, mais uma live. Aqui tá muito frio, para quem está perguntando. Muito frio mesmo. Mas estamos aqui na função, pintando a casa de axé, arrumando a nossa casa, deixar ela mais aconchegante, deixar ela mais acolhedora. Gente, manda um joinha se tá todo mundo me ouvindo bem. Hoje eu esqueci o microfone, tô sem, só fala ok, tá dando para ouvir, tudo certinho. Maiara, Priscila, Lele Araújo. Isso aí, família, esperar mais gente. Camila. Camila entrou. Raquel. Boa noite, Camila. Raquel. Boa noite, Raquel. Vamos lá, família. Mais 3 minutinhos, 5 minutinhos aí pra gente começar. Chegar mais pessoas. O que importa mesmo é as pessoas da casa. As pessoas da casa participar é bom porque é conhecimento, né, gente? Conhecimento é aquilo, nunca é demais, né? Todos nós precisamos de conhecimento e nada pegar um dia de frio, que estamos em casa todo, né? E a gente adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Essa live eu acho que vai trazer muito esclarecimento, então até que eu vou trazer um vídeo aqui para vocês também, tá, família? Para vocês verem, né, o que é uma espécie de psicose, o que é um surto, o que pode acontecer consagrando a medicina da ayahuasca, né? Então, quero trazer uma forma, né, de informar, na verdade, né? Eu não tô aqui para criticar ninguém, eu acho que cada um tem o seu jeito, mas a gente está aqui para poder orientar, para poder ajudar, né? Para a gente poder ter um caminho tranquilo. Romeu de Giramundo entrou. Romeu de Giramundo, boa noite. Boa noite. Ale Araújo, muito bom esse assunto, necessário. Muito bom, exatamente. É muito bom. É muito bom a gente entender, né, até o que a ciência fala, né, sobre o que é a mediunidade, como que a mediunidade ocorre na nossa vida. Será que todo mundo é médium? Será que todo mundo tem esse chamado? Será, né? Então, vou trazer aqui de acordo com o meu conhecimento científico e também o conhecimento espiritual, né, a fim de esclarecer exatamente todo mundo e a gente ter essa percepção do que é, né, tudo isso que a gente vai falar nessa live de hoje, né? O quanto é importante a gente saber, né, o que é o produto da minha mente e o que verdadeiramente é uma espiritualidade, né? O que a espiritualidade me fala e o que a ciência me fala. Eu acho que juntando os dois, né, a gente consegue pelo menos ter uma racionalidade para poder pensar, né, para a gente poder continuar, entender também o que nós estamos querendo. Entende bem, família? Leandro falou, pode falar de sonhos, ataques espirituais, como paralisia do sono, viagem astral, sonhos reais, acho que mais pro final, né? É mais pro final, eu separei essa
essa questão do sonho também, que pega muita gente, né? Principalmente paralisia do sono, que hoje em dia muita gente sofre desse mal, né? Muito também vem da ansiedade, né, gente? A ansiedade é complicada. A ansiedade gera muita doença na nossa vida e a gente acaba nem percebendo, né? E a gente subestima tanto a ansiedade, né? A gente acha que a ansiedade é só aquele momento e que depois está tudo bem. Na verdade, não, né? A ansiedade, ela pode produzir muitos problemas na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa espiritualidade, né? Então, a ansiedade, ela é um problema hoje crônico dentro da nossa sociedade, né? É todo mundo muito ansioso, até mesmo para ver um vídeo, para ver uma série, né? Tanto é que a plataforma lá de streaming, né? Eles estão reduzindo o tempo de episódios exatamente para as pessoas poderem acompanhar, porque de fato as pessoas não conseguem parar e acompanhar, certo, família? Então é complicado. O Leandro falou assim, porque eu passei por isso ontem de novo. Aí ela respondeu, eu tinha muita paralisia do sono, mas me disseram que não era espiritual. E a Priscila falou, tive a vida toda desde criança paralisia do sono, umas piores que outras. Paralisia do sono ela tem um fenômeno científico que a gente não pode fechar os olhos, né? Mas também tem um fenômeno aí espiritual, eu diria, né? Fenômeno espiritual também pode acontecer a paralisia do sono, né? Eu sempre gosto de caminhar pelas duas vertentes, né, família? Eu gosto de entender a espiritualidade, mas também a ciência. O que a ciência diz, né? A ciência, ela tem estudo, ela é comprovada cientificamente, né? Então, aquilo que a espiritualidade não explica, a ciência explica. Aquilo que a ciência não consegue explicar, a espiritualidade explica. Então, é quando a gente tem um fechamento das duas vertentes aí que eu acho importante para todo mundo. Certo, família? Tá um frio, mas estamos aqui na fogueira. Pantera tá na fogueira, ninguém tira ela de lá. Pantera não sai de perto da fogueira. É que eu não vou mostrar agora, senão a gente vai bagunçar tudo aqui. Mas ela tá bem ali encolhidinha. Ela tá bem ali encolhidinha. Mostra a Pantera pro pessoal ver como que ela tá. Estão vendo a Panterinha? Pantera. Pantera. Aqui. Dá um pro pessoal, Pantera. Aqui. É isso, família. Mais uns minutinhos eu já começo a falar, tá? O que eu separei aqui hoje pra vocês. Deixa entrar mais pessoas aí, vamos ver se entra. Às vezes a pessoa tá chegando do trabalho, tomando banho. A mãe de santo aí. A mãe de santo tá aqui. Quem que é o Uou? É o Jones? Se identifique, uou. Eu acho que é o Jones. Uou, deve ser o Jones. Emily acabou de entrar. Emily, boa noite, Emily, tudo bem? Ali, errada ela não tá. Nesse frio aqui, ela tá aí aproveitando, mais que a gente aqui. Hoje quase ficou implorando pra gente acender a fogueira. Ficou implorando. Ei, Pantera danada. A Michelle entrou. Michelle, boa noite, Mi. É o Jones mesmo. É o Jones. E aí, Jones, Emily, Mucuyu Zambi, Mucuyu a todos. Isso aí, família. Mais uns minutinhos a gente começa. Que horas são? 21h08, tá? Vamos deixar da 21h10, 12, aí a gente começa, família. Separei, é um assunto bem interessante, viu? Olha, quando a gente para fazer a pesquisa, a gente vê que tem tanta coisa para falar, mas tanta coisa também para esclarecer, para a gente entender que, olha, daria muito assunto isso daí, viu? Daria um assunto aí para 4, 5 horas brincando, mas aqui a gente vou tentar trazer de uma forma resumida, né? Boa noite, Venerável, tamo junto, Venerável tá aí também. Mestrão. Deixa eu aumentar aqui só pra... Aí. Deixa eu pegar aqui. Bia, Mucuyu Zambi. Mucuyu. Caboclo que conversa com a onça. Quem não conversa com a onça, né, gente? Gente, eu quero mostrar um vídeo para vocês hoje do que é um surto psicótico, tá?
do que aconteceu com uma pessoa. Infelizmente, assim, né, hoje essa pessoa tá internada, tá? Então não tem problema eu mostrar esse vídeo, ele é público, tá no TikTok, tá em todas as plataformas, muita gente tem comentado a respeito, né? Então eu quero trazer para vocês exatamente para a gente ter uma ciência, né, do que acontece, né? Então é chocante o vídeo, né? É muito chocante o vídeo, então assim, preparem para vocês entenderem o que é um surto, né? E como que a gente faz para não chegar nesse surto, né? Então, quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala de psicologia, de psicanálise, né? E o que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: vai consagrar ayahuasca, tudo bem, mas procura fazer terapia, né? Procura um bom terapeuta, um terapeuta que você confie, que você goste. Isso é muito importante, né? Você ter confiança no terapeuta. Leila entrou também, boa noite, Mucuyu, Leila. Nossa, Dona Ked, vamos ter um trabalho dia 12, né? Festa do seu tranca-rua de 21 anos, Dona Leila. Vamos pra cima. Estão falando que travou aqui. Travou, gente? Oh, meu Deus do céu. Pra mim aqui já voltou. 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 Então tá, gente, eu vou mostrar um vídeo aqui que é pesado, né? Mas antes de mostrar esse vídeo, eu quero falar um pouco do que é a psicanálise, né? Do que é a psicanálise, como a psicanálise e a psicologia, eu vou trazer as duas formas, tá? Para quem não entende, é o seguinte: a psicologia, ela é diferente da psicanálise, tá certo? O psicanalista é aquela pessoa que vai estudar 6 meses a 1 ano, né? E ele vai se filiar à Associação Brasileira de Psicanálise, né? Tem umas 2 ou 3 federações que tratam, né, o profissional da psicanálise, mas o psicanalista ele vai fazer uma análise desde a tua infância até os dias atuais para você compreender como que você compreende, como que você entende sua mente. A psicologia não. A psicologia ela tem vários ramos, né, dentro da psicologia, por exemplo, psicologia organizacional, psicologia infantil, psicologia que trata do TEA, né, psicologia do trânsito e por aí vai embora, né? Então a psicanálise ela é restrita a uma análise, né, onde o profissional ele tem ali um pouco tempo, né, relativamente de estudo, porque ele vai estudar uma das vertentes da psicologia, tá certo? Então ele não aprofunda muito em outros estudos dentro da psicologia. Ele realmente é somente o psicanalista, né? Somente que eu digo por quê? Porque ele só vai trabalhar com uma análise, né? Por exemplo, você tem a psicologia da teoria cognitiva comportamental, você tem a psicologia behaviorista, você tem a psicologia humanista e por aí vai, né? Então a psicologia ela apresenta, né, para o profissional que se forma várias vertentes de atuação. A psicanálise ela vai tratar apenas de uma análise, nada mais, né? Então ela não consegue, por exemplo, tratar a psicologia do trânsito, por exemplo, né? Então são vertentes diferentes. Eu vou trazer as duas vertentes, né, que é tanto a psicologia quanto a psicanálise traz sobre a mediunidade, tá bom, família? Bom, 9h14, bom, é isso, quem tá, quem não tá, daqui a pouco vai entrando e a gente vai mostrar, tá certo? Então, primeiro eu coloquei aqui o lobo, né, o lobo que é um dos animais que eu me identifico como meu animal de poder, né? E o lobo ele fala muito sobre lealdade, coragem, inteligência, astúcia, proteção, né? Fala muito sobre a família, como que ele protege a família. Nesse momento aqui, o meu intuito de colocar o lobo foi exatamente no intuito de mostrar a proteção, né? Que a gente está precisando, né? Que eu estou precisando na minha vida, me sentir confortável com essas questões que acabaram de acontecer com a casa de Axé, né, que derrubaram o nosso muro lá do fundo, ainda estamos tentando resolver. Então é uma situação que está me trazendo angústia, mas mantenho o meu equilíbrio, mantenho o meu trabalho, mantenho tudo aquilo que eu acho que é importante, não sou invasor, não enganei ninguém, não menti para ninguém, tá certo? Simplesmente é um fato que a gente está tentando entender o que aconteceu, né? Até se tiver alguém aí, o mestrão, conversei com ele, ninguém sabe quem mandou. Ninguém sabe quem fez a operação, ninguém sabe de onde veio, para onde foi, né? Então tá uma situação difícil, mas enfim, seguimos aí. A ideia do lobo é essa, tá? E como tudo na vida tem um positivo e um negativo, né? O lobo também apresenta desconfiança, ele é feroz, perigoso,
né? Então, se ele se sente ameaçado, ele ataca primeiro. Então, como tudo na vida, tem a dualidade, tá certo? Bom, agora vamos entrar no tema que é o mais importante, né? Vamos falar o que é a mediunidade, né? De acordo com o que podemos entender como mediunidade. Mediunidade é aquela pessoa, né, que consegue ter uma interpretação, né? Que ela vai conseguir ter a capacidade, né, de receber recados do plano espiritual para o plano físico. Tá? Então, o que é a mediunidade? Então, a gente pode colocar assim, né? A capacidade que nós temos, que o ser humano possui, de atuar, né, na comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ponto. Mediunidade é isso. Agora, quais são as ramificações da mediunidade, tá certo? As manifestações mediúnicas que as pessoas podem ter na sua vida, tá certo? Então, eu vou colocar... Primeiro, o Leandro falou, e eu vou colocar aqui já como a primeira pauta, sonhos. Sonhos pode ser um tipo de mediunidade. Muitas pessoas, né, conseguem resolver problemas, trazer situações que não conseguem entender direito e através de um sonho consegue captar. Receber uma mensagem, receber um sinal de alerta. Então, o sonho, ele também é uma manifestação da mediunidade, tá certo? Mediunidade não é somente o médium que incorpora. A mediunidade, ela é abrangente em vários aspectos da vida de uma pessoa, tá certo? Isso desde, né, da época, assim, vamos colocar, por exemplo, na época do Antigo Egito. Não vou nem falar de sumérios, né? Mas fica aqui uma dica. Quem quiser entender qual foi a primeira civilização do mundo, dá uma entrada lá no canal que chama History Channel, né? Que tá no vermelhinho lá, não pode falar o nome, senão eles derrubam aí, tá certo? Mas tem lá, gratuito, para todo mundo poder entrar lá no vermelhinho, que tem um sinalzinho de play, né? Vocês devem saber qual que é essa plataforma, tá certo? Entra lá no canal History Channel, né? E coloca lá, eram os deuses astronautas, né? Como que os sumérios viviam, né? O que era essa sociedade? Para depois a gente ir para os egípcios, tá certo? Desde a época dos egípcios, a mediunidade ela é apresentada ao ser humano, não religiosidade, a mediunidade, né? Que é aquele canal de comunicação que você tem com o mundo espiritual para o mundo físico. Então, eu acredito muito, uma opinião particular minha, né? Que realmente os egípcios naquela época já praticavam a mediunidade, né? Como uma forma de poder compreender o seu mundo, né? Trazer tecnologia, como que a sociedade poderia se comportar naquele momento, tá certo? Então, uma das manifestações que a gente tem dentro da mediunidade são sonhos, intuição. Alguém falou intuição aí, é que eu não estou conseguindo ler direito, a Sheila, né? Falou sobre intuição. Intuição sim é um tipo de mediunidade, né? O que a gente tem que perceber, o que é intuição e o que é achismo, o que é loucura. É esse ponto que eu quero chegar e a gente vai discorrendo para a gente chegar nesse momento, tá certo? Outra forma de mediunidade, psicografia. Fechar o olho e receber um recado da espiritualidade e você fazer uma anotação, né? Fazia muito bem esse papel Chico Xavier, um grande médium, né, de incorporação, mas que não era incorporação, era através da psicografia, tá certo? Psicografia, né, obviamente escrita, né, e a psicofania, né, não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas é a capacidade de você ouvir o espírito. Então isso chama-se psicofania dentro do mundo espiritual, tá? E só para deixar claro aqui, gente, eu sou um profissional da psicologia, que tenho CRP, que estudo psicanálise, minha pós-graduação é em psicanálise e saúde mental, psicanálise e dependência química. Então, nesse momento agora, eu estou falando apenas sobre o mundo espiritual, não estou abordando ainda a questão científica, que eu vou trazer logo depois disso, tá? E eu quero deixar isso bem ressaltado, né, que é para ninguém ter dúvida. Então, assim, quem está falando aqui é o Alexandre. Você pode voltar um pouquinho que travou. Travou? Você estava se apresentando. Ah, tá. Deixar bem claro. Só quero deixar bem claro aqui o que eu estou trazendo aqui. Primeiro ponto é a espiritualidade. Como eu enxergo e como eu entendo a espiritualidade e a mediunidade, tá certo? E eu, como estudioso da mente, né, como cientista da mente, que estudei psicologia durante 5 anos, estou me formando agora nesse mês, graças a Deus, né, graças aos meus orixás, em minha pós-graduação em psicanálise e saúde mental.
mental e psicanálise e dependência química, tá certo? Então, nesse primeiro momento agora, nesses primeiros minutos, eu estou tratando sobre mediunidade e espiritualidade por uma visão espiritual baseada no meu entendimento de vida, correto? Daqui a pouco eu vou falar o que é a visão científica sobre esse mesmo assunto, tá certo, família? Só para ninguém ter dúvida e ninguém sair falando, pô, mas o cara, né, é psicólogo e tá falando, né, alguma coisa que não tem nada a ver com a ciência. Então, nesse primeiro momento, somente uma visão espiritual do que eu entendo que é a mediunidade, tá certo? Então, a mediunidade, ela pode se apresentar através de sonhos, de intuições, de psicografia e psicofania, que é a arte de você ouvir o espírito, tá certo? É um dos tipos de mediunidade. E esse tipo de mediunidade, ele vai trazer para o seu corpo físico algumas alterações, que é muito interessante a gente falar isso, né? Muitas pessoas se questionam muito, né? Por que eu sou tão irritado com as pessoas? Por que eu me irrito tanto? Tá certo, gente? Isso faz parte da mediunidade. Por incrível que pareça, né? Que são manifestações. Por exemplo, você sentiu um calafrio, um arrepio. O que você explica? Então você está na rua, você está no bar, você tem algum momento, sentiu um calafrio, você olha, meu Deus, o que está acontecendo? O calafrio faz parte da mediunidade, né? Arrepios faz parte da mediunidade. Alteração de temperatura corporal. Olha que coisa interessante, né? E eu falo isso muito por mim, tá certo? Gente, tem hora, né? Tá aqui minha companheira Júlia que não me deixa mentir. Ontem tava um frio absurdo e eu com a cabeça, né? Pensando aqui como que vai fazer a reforma na casa de axé e tudo mais. Eu estava pegando fogo no frio. Eu tive que tirar a blusa. Eu dormi sem cobertor. Claro que no meio da noite, depois que baixou, né, a mediunidade que os espíritos, né, me deixaram aí, eu fiquei um pouco com frio e aí eu voltei a me cobrir. Mas você pode sofrer dentro da sua mediunidade uma alteração de temperatura, tá? Isso faz parte, né? Outra coisa também que você pode sentir uma presença, né? Então, até ontem, né, conversei com algumas pessoas que falaram, puta, senti alguém andando na minha cama, senti uma presença de um espírito na minha cama. Também é um tipo de mediunidade, tá certo? Outro tipo de mediunidade, a incorporação. Olha que interessante, tá certo? Sensação de toque, alguém me tocou. Sabe, eu ouvi vozes, né? Eu senti alguém me tocando, mas não vi que não era ninguém. Quando você tem o seu estado de consciência alterado, principalmente dentro da consagração das medicinas, isso pode acontecer. Mas a sensação de toque também, tontura, né? Também pode acontecer, de você estar num lugar e você sentir um espírito ali obsessor e você não identificar e você ficar um pouco tonto, um pouco lesado e você fala, meu Deus, o que é isso, né? Do nada eu fiquei tonto, tá certo? Cansaço excessivo. Gente, quem tem muito cansaço excessivo pode ter certeza que está com problema com a espiritualidade, né? Aquela pessoa que se sente cansada para fazer tudo, às vezes até para tomar banho, escovar os dentes, levantar da cama. Muitas pessoas vão identificar isso como depressão, mas será que é só depressão? Será que não é um espírito que quer vir trabalhar, que quer ter um tipo de comunicação com você, ele não consegue, então ele acaba, né, te tomando a energia, né? Então quando você tem essa sua energia sugada, né, você provavelmente vai ter um cansaço muito excessivo. Outra questão também, zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido também faz parte da mediunidade, tá certo? E quantas vezes a gente não sentiu isso, né? Aquele zumbido que faz e fica, né? A galera tá se identificando muito aqui. Entendeu? Por quê, gente? A mediunidade, ela é inerente ao ser humano e eu vou falar um pouco disso mais para frente, sobre o que a ciência, né? Sobre o que a psicologia e a psicanálise falam sobre isso, tá certo? E aí, né, você tem a manifestação, que são esses sintomas que eu te falei. E aí você vai ter algumas percepções, né? Essas percepções uma pessoa que tem uma intuição muito aguçada. Intuição é treino, só isso. Todo mundo tem esse poder. Vamos lá, pensar no budismo, né? Vamos pensar no estoicismo, que é a arte de viver bem, tá certo? Como que eles conseguem elevar o seu estado mental para um estado diferente e poder ter uma percepção do mundo espiritual através da meditação. E como isso é feito, né? É isso que é interessante, né? Como isso é feito através do silêncio da mente, né? E as pessoas pensam que meditar é você ficar lá 5 horas, né? Igual um monge tibetano. Não é essa ideia. Às vezes só o fator de você parar,
tá certo? De você analisar a situação, de você entrar em comunhão com você, você vai treinando a sua intuição. E aí tem outras técnicas também, né, que podemos utilizar. Por exemplo, chás, né, enfim, muitas outras coisas que você pode utilizar para você aguçar ainda mais a sua intuição, que isso daí já parte, né, do princípio de um trabalho mediúnico, tá certo, família? Sensação de presença, né? Sabe aquela sensação que você fala, gente, tem alguém me perseguindo, tem alguém do meu lado, eu senti alguém em casa, né? Eu ver vulto, sombra, sabe? Sonhos vividos, sabe aquele sonho latente assim, né? Latente não, perdão, manifestado, né? Você tem um sonho latente, todo mundo sonha a noite inteira. Isso faz parte da psicologia humana, né? Isso faz parte da mente humana. Travou de novo. É que a internet aqui, gente, não é só a casa de axé, mas a internet também está sendo atacada. A empresa que fornece internet pra gente. Deixa eu tomar um café até destravar. Destravou. Agora foi. Agora foi. Só para não perder o fio da meada, a Lê Araújo perguntou: zumbido do lado direito é coisa boa e no esquerdo é notícia ruim? Faz sentido? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. O zumbido é zumbido. É a sua percepção, né? Lado direito, normalmente, é o nosso lado mais emocional. E o lado esquerdo é mais o lado racional, tá? Isso dentro da psique humana. Então, não tem muito sentido isso, não. Às vezes você tá mais nervoso, vai sentir um zumbido, uma tontura, né? Tá mais calmo, tá mais relaxado, pode ser do lado direito. Isso não é assim não, tá certo? Então, voltando aqui o que eu tava falando, né? Você tem aquele sonho que é latente, tá certo? O que é o sonho latente? Todo ser humano sonha a noite inteira. Nós temos por volta de 6 a 7 sonhos durante 8 horas de sono, tá certo? Aí o que acontece? O sonho vívido, o sonho manifestado é aquele que você lembra. E é aquele que você fala assim, nossa, eu estava lá, eu vivi aquilo, eu senti aquilo, tá certo? Que entra também um pouco da questão do déjà vu. Todo mundo também tem déjà vu. A ciência explica o que é déjà vu, entende bem? Então, todo esse tipo de manifestação que o nosso corpo sente faz parte, sim, né, da mediunidade que nós temos. Ah, mas eu sou da igreja cristã, eu não acredito nisso. Você não tem o dom da palavra, anjo, né? Porque eu também estou no Instagram e eu estou vendo aqui que tem uma pessoa que é muito próxima a mim, da família inclusive, né? Que é dirigente espiritual da congregação da CCB, tá certo? Que é muito íntimo mesmo, entendeu? Ele não tem o dom da revelação, ele não tem o dom da adivinhação, ele não tem o dom da palavra, tá certo? Isso é o quê? Mediunidade, dentro da igreja. Ele não tem o dom de falar em línguas estranhas. Isso é o quê? Mediunidade, entende bem? Agora, você tem a mediunidade que você vai ter uma incorporação, né? Que eu falei no vídeo, né, na live passada. Incorporar na sua mente, a mente do espírito, uma coisa só. Isso é incorporação, tá certo? Não possessão. Eu expliquei isso na última live, tá certo? E aí, né, nós estamos falando aqui, primeiro, da mediunidade. O que é a mediunidade? Como ela se manifesta, tá certo? Os tipos de manifestações físicas que nós temos e as percepções que nós temos através da nossa mediunidade. E agora eu vou falar do comportamento, que aí eu acho que vai ser interessante para muita gente, né, gente? Comportamental, né? É uma das áreas muito enriquecedoras aí. Tem um pessoal que está mandando aí perguntas no Instagram, a gente vai responder daqui a pouco, tá? As perguntas, eu vou abrir aqui para as perguntas, tá certo? Só um minuto. Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Tá travando, gente? Dê um joinha. Se tá tudo ok, se tá todo mundo ouvindo. Manda um joinha, alguma coisa, tá tudo certo. Então tá tudo certo. Então continuamos aqui, tá certo? E agora a gente vai falar do comportamental, né? Como que os médiums que são mais assim, né, que eu diria que tem uma mediunidade mais apurada, mais aguçada, né, é o comportamento dessa pessoa, tá certo? Falo muito por mim também, tá? Empatia acentuada. Primeira coisa, eu tenho uma empatia pelo outro, né? Então quando alguém chega e me conta um problema, aquela dor passa a ser minha também. E eu não consigo mudar isso, tá certo? Isso faz parte do meu ser, isso é uma coisa que me movimenta, que move, né, com o meu psiquismo. Então, alguém chega
e traz um problema para mim, eu sofro junto com aquela pessoa. Olha que interessante. Então, a empatia acentuada. Esse é o primeiro sintoma de uma mediunidade mais apurada, mais aguçada que a gente vai ter, tá certo? Outra coisa, que aí começa, eu acho que gerar as polêmicas e todo mundo vai se identificar um pouco. Alteração de humor. Então, veja bem, eu saí de casa de manhã para trabalhar, tô bem, tô feliz, fui ouvindo uma música, tô assim, um dia perfeito. Chego no trabalho, bate aquele mau humor, bate aquela irritação, bate aquela coisa que eu não consigo, sabe? Todo mundo que está ao meu redor me irrita, né? Os meus líderes me irritam, meus colegas me irritam, mas eu estava bem até pouco tempo atrás. Será que não é a energia do lugar? E por eu ser uma pessoa mediúnica, eu não acabei entendendo que aquela energia está me corroendo? Tá? Isso é uma das coisas que eu quero trazer, tá certo? Outra coisa, gente, dificuldade de convívio, né? Médium, né? Mediunidade, né? Dentro do comportamento humano, né? Aquela pessoa que é tão sensível, né? Que está tão com o seu campo energético aberto, tá certo? Que ela vai acabar sentindo, né? E muito apurada essa questão do convívio, né? Puxa, eu tenho que ir lá conviver com pessoas, eu sou cansado do ser humano, eu não aguento o ser humano, porque essa pessoa tem um comportamento que é disfuncional na minha visão, então eu não aceito, e aquilo me irrita, e aí o outro também já começa a me irritar, e aí o outro já começa a me irritar, pronto, todo mundo me irrita. Então, normalmente, quem tem uma mediunidade muito aflorada, ela tem muita dificuldade em convívio, tá, gente? Isso é normal. É por isso que a gente tem que tratar a nossa mediunidade, né? Por isso que a gente tem que tratar a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, tá certo? Inclusive, alguns pontos também, irritação, né? Então, eu fico muito irritado, sabe? Eu me irrito fácil. Então, às vezes, se a coisa não sai do jeito que eu gosto e eu sei qual o melhor caminho para aquela pessoa, isso me irrita, isso me deixa agoniado, isso me faz mal, tá certo? Então, muita irritação também é a tua mediunidade aberta. E o que eu tô falando aqui, esses comportamentos faz parte da psique do ser humano, gente. É normal, todo mundo vai sentir isso, todo mundo uma hora vai ter raiva, vai ter tristeza, vai ter alegria, vai ter raiva de um, vai ter raiva de outro, entende bem? Por que nós tratamos a nossa espiritualidade através de uma religiosidade? Que aí eu vou escolher se eu quero ser cristão, se eu quero ser budista, se eu quero ser estoico, né? Se eu quero ser candomblessista, se eu quero ser umbandista, se eu quero ser espírita, kardecista. Então eu vou tratar a minha mediunidade, tá certo? E, por fim, né, eu tenho muito isso faz parte, assim, e muitas coisas que eu tô falando aqui, gente, é coisas que eu sinto, tá? É coisas que eu vejo, que eu percebo, que eu me percebo no dia a dia, né, e eu me analisei muito, tá? Ainda continuo fazendo minha análise, né, se não fosse minha terapeuta, meu Deus do céu. Necessidade de ficar sozinho. Gente, é incrível. A pessoa que tem uma mediunidade muito aberta, que recebe muitos recados, que tem zumbido, que sonha, né, que tem essas alterações de humor, que tem irritabilidade fácil, tem a necessidade de ficar sozinho. E ficar sozinho é exatamente para você aprender a ter esse controle sobre você. Porque a gente nunca vai conseguir deixar de viver em sociedade. Gente, o ser humano só conseguiu construir o mundo da forma que ele construiu a partir do momento que ele parou de ser nômade. E ele falou assim, não, vamos fazer aqui dessa terra uma comunidade. Entende bem? Porque se a pessoa não entender que a comunidade é importante e que a comunidade não é todo mundo que vai pensar igual você, não é todo mundo que vai fazer o que você quer, não é todo mundo que vai te tratar bem o tempo inteiro, porque nós estamos numa comunidade. Mas foi assim que o ser humano conseguiu deixar de ser nômade, né, para viver uma vida em comunidade, para daí ele conseguir plantar, cuidar dos animais, criar família, entendeu? E criar sociedade como o berço que a gente vê hoje. Então, é muito importante a gente ter isso na nossa psique, né? Muita gente fala assim, eu não aguento mais o outro, eu não aguento mais comunidade. Cara, é a única forma, porque não existe. Enquanto você tiver vida, você vai ter que conviver dentro de comunidade. E a principal comunidade que vai te adoecer não é a de fora, não é a externa. Por incrível que pareça, é papai, é mamãe, é irmão, é tio. Eu não vou nem pro tio. Avós, tá certo? Qual o primeiro trauma, né? Aí eu vou falar um pouco da psicanálise que nós entendemos como adoecimento.
É a primeira comunidade que a criança que tem 3, 4 anos, que começou a andar, que começou a falar, que começou a interagir em sociedade. Qual sociedade que essa criança vai interagir? Dentro do seu âmbito familiar. Aí você tem, de repente, uma mãe que tem depressão, você tem um pai que é autoritário, machista, enfim, coisas assim do tipo, entende bem? Que agride fisicamente, agride psicologicamente, agride, né, através da alienação parental. Olha tua mãe, tá vendo como tua mãe é louca? Olha o que tua mãe faz, olha o que o teu pai faz, olha, entende bem? Então, todas essas questões, né, que eu tô falando aqui, faz parte da mediunidade. Mediunidade é a gente entender que nós somos humanos, é humanidade. Mediunidade é você se tornar, né, e presenciar a humanidade. Então, assim, a primeira comunidade que a gente vive, a gente não consegue sair dela. Pelo menos até os 12, 13 anos, né? A não ser aí que um órgão, né, fiscalizador, pega aquela criança, leve para um abrigo, ou os tios adotem, ou os avós adotem. Caso contrário, você vai ficar naquela família, naquela comunidade adoecendo, tá, gente? Então, assim, é o primeiro contato que a gente tem e você pode correr disso? Não dá para correr disso, tá certo? E aí o que a gente tem que falar? Alguns surtos psicóticos que ocorrem. E agora eu quero colocar... Antes de você entrar nesse assunto, só responder aqui algumas perguntinhas que ainda são nesse assunto que você vai finalizar agora e vai tá. passar pro próximo. Tá. Então você vai falar dos surtos psicóticos daqui a pouquinho. Isso, eu vou falar de surtos. O Leandro perguntou o seguinte... só um minutinho. Só um minutinho, família. Muito. Estamos ainda elaborando técnicas e formas, tá certo? O Leandro falou assim, e quem era sonâmbulo tem a ver com mediunidade? Também tem a ver, né? A gente pode entender que a mediunidade, ela é um processo do nosso inconsciente, né? Por que eu sou sonâmbulo? Né? Por que eu levanto à noite? Por que eu tenho paralisia do sono? Entende bem? Será que alguma coisa está me faltando? Será que eu preciso entender alguma coisa? Minha mente está produzindo o quê? Tá certo? Se minha mente está produzindo, automaticamente a espiritualidade está produzindo junto. Então, o que está sendo produzido? Entende bem? Então, o sonambulismo é uma forma de... Aí eu vou falar um pouco sobre a psicologia. O que a psicologia fala do sonambulismo, tá? A psicologia vai falar que o sonambulismo, na verdade, é uma manifestação do inconsciente que está reprimida e que de uma certa forma não manifestada. Então, quando você dorme, você tem um estado de consciência alterado e a partir desse estado, você entra no estado de sonambulismo para fazer coisas, né? Enfim, idealizar coisas que normalmente na tua vida você não faria, certo? Tá certo. Aí a Michelle perguntou, sentir a energia da outra pessoa através do toque físico seria por ser médio de incorporação? Sim, totalmente, né? Veja bem, né? Dentro, né? Porque quando... vou esclarecer assim, Michele. Dentro da ritualística candomblessista, umbanda, ou até a vertente xamã mesmo, né? Quando você vem... O evangélico já não tem isso, o cristão já não tem isso, né? Você pode ir para a igreja, tá tudo suave. Tranquilo, não tem problema, entendeu? Mas, por exemplo, você vai chegar lá e você vai participar de uma cerimônia de ayahuasca. O que pede? Que você faça uma dieta, que você não transe, que você não come carne vermelha, que você, enfim, tem alguns tipos de restrições. Para quê? Para você estar limpa. O contato físico, você absorve, tanto o homem quanto a mulher, toda a energia daquela pessoa. Entende bem? Então, você imagina assim, você saiu numa balada, tá? E ali você conheceu uma pessoa... e você foi transar. Cara, o que aquela pessoa tem de problema, de alegria, de felicidade, qualquer outra coisa, você está absorvendo aquela energia. Inclusive energia de escassez, energia da raiva, energia dos ciúmes, energia de tudo quanto é espécie. Né? Tanto é que eu aconselho muito os homens, né? Vamos sair, vamos ficar com qualquer pessoa. Mulheres também, vamos sair, vamos trocar energia. Cara, essa troca de energia pode ser péssima para a vida de qualquer pessoa, entendeu? Independente se incorpora ou se não incorpora, porque cada um de nós temos o nosso campo magnético, né? Que é uma próxima live que eu quero fazer sobre o que é esse campo magnético, o que é a nossa energia psíquica. Que aí, como toda semana vai ter live, a gente vai ter tempo para abordar sobre isso, né? Então, esse campo magnético que nós temos, quando alguém chega perto de mim, eu já posso estar trocando energia com essa pessoa. Um toque de mão. Olha só, um toque de mão, eu já estou trocando energia com aquela pessoa. Entende bem? Né? Quando a gente se cumprimenta assim, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma troca com aquela pessoa. Entende bem? Daquele momento eu percebo, aquela pessoa está irritada, aquela pessoa está nervosa, aquela pessoa está
triste, aquela pessoa, a gente consegue ter essa percepção, né? Se a gente analisar muito, a gente consegue ter essa percepção. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se entrega. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai transar. Entende bem? Porque você pode sim trazer vários problemas, e eu dentro, né, da ritualística candomblessista, dentro do candomblé, eu já vi várias pessoas que teve que tirar ebó depois de um sexo que deu ruim na vida daquela pessoa, que começou a perder dinheiro, bateu o carro, olha, tudo aconteceu. Conheci uma pessoa que inclusive pegou uma bactéria que durante 3, 4 meses, e muitas... Deixa eu ficar quieto, eu preciso tomar cuidado com essas lives. Eu preciso tomar cuidado, senão eu acabo falando, né? Mas 4 meses para 5 meses, essa pessoa pegou uma bactéria que nada saía, através de um sexo oral. Entende bem? Então a troca, ela é muito perigosa, né? Quer fazer mais uma pergunta antes de eu ir para... Eu queria fazer a pergunta do Wellington, que está acompanhando aqui pelo Instagram. Quando sonha quase todas as noites com uma mesma pessoa, o que pode ser? Olha, veja bem, pode ser alguma situação mal resolvida com aquela pessoa, o Wellington, mas especificamente pode ser um desejo recalcado, né? Às vezes você tem uma paixão por aquela pessoa, ou aquela pessoa pode representar algo para você, tá? Então aquela pessoa tem uma representatividade. Olha, aquela pessoa me representa riqueza, aquela pessoa me representa prosperidade, aquela pessoa me representa sensualidade, aquela é uma pessoa que eu queria estar perto. Então pode acontecer sim, e aí a tua mente vai sempre, né, ficar pensando naquela pessoa, porque você não consegue se desligar. E nós temos uma ligação espiritual, tá? Que depois a gente pode até fazer uma live sobre isso, sobre a nossa conexão Ori, né? Aqui, principalmente com o Aie, né? Com o Aie não, com o Orum, né? Com os céus, entende bem? Todos nós temos uma espécie de fio condutor energético, tá? Só para esclarecer. Joia. A Kel Nunes. Odeio essa empatia, já me ferrou muito. Como lidar com essa empatia exagerada? A empatia exagerada, Kel, ela tem que ser da seguinte forma. Eu posso te ajudar, desde que não me atrapalhe. E eu posso te ajudar para você se levantar, mas eu não posso ser tua muleta para você andar. Entende bem? Eu posso te ajudar a você se levantar, mas eu não posso ser uma muleta, né, para você andar. E quando isso começa a me atrapalhar, é o momento que eu tenho que falar não. E o não é difícil, né? Então, e para quem tem muita empatia acentuada, é mais doído ainda você falar não, né? Principalmente, gente, quem mais adoece? Família. Família é um problema. Tá certo. Acho que já pode seguir lá para a etapa dos surtos psicóticos. Sim, e aí agora eu só vou fazer um fechamento agora sobre uma visão científica, né, da psicologia e da psicanálise sobre o que é a mediunidade, tá certo? Então assim, a psicanálise vai entender que é uma manifestação, que a mediunidade é uma manifestação do inconsciente. E o que é o inconsciente para a psicanálise? Algo que você nunca vai conseguir desvendar. Algo que você nunca vai conseguir ter uma resposta 100%. Então vamos imaginar um iceberg, né? Eu acho que aqui dá. Então aqui eu tenho a pontinha. É o meu consciente, tá certo? Esse é o meu consciente. Aí eu tenho o meu semiconsciente. E aí eu tenho o inconsciente. O inconsciente é aquilo que eu não vejo. Só que esse inconsciente, ele se manifesta. E ele vai se manifestar, e a psicanálise e a psicologia vai falar que através de sonhos, atos falhos, xistes, né, que nós temos ao longo da vida. Então, por exemplo, o cara é homofóbico. Vamos colocar assim, o cara é homofóbico, tá certo? Mas adora fazer brincadeiras de cunho sexual com os amiguinhos no futebol. É um ato falho. Se ele é tão homofóbico, por que ele faz essa brincadeira? Entende bem? Então, esses atos falhos, eles vêm acompanhados com xixes, tá certo? Então, a psicanálise vai falar que isso é uma manifestação do inconsciente. E, gente, toda brincadeira tem sua verdade. Ah, não tem. Olha, segundo a ciência, né, estudada por Sigmund Freud, né, e ele fez até um livro, né, que em 1900, que chama A Interpretação dos Sonhos. E depois Carl Gustav Jung, né, que é um grande espiritualista, também fez um livro falando sobre interpretação dos sonhos, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Não importa qual.
brincou sobre isso, é porque aquilo está dentro do seu inconsciente, ou manifestado ou latente. O maior problema das pessoas é não entender que o latente, ele está dentro, eu não consigo externalizar, mas ele acontece, entende bem? Eu conheci uma pessoa, né, uma pessoa de axé, um pai de santo, muito bom, não posso falar dele, entendeu? Só que assim, o cara era extremamente homofóbico, muito homofóbico. Pois bem, descobriram uma mensagem dele, chamando aí um garotão para sair, nas escondidas, entendeu? Porque ele tinha essa vontade, porque a pombogira dele trouxe essa vontade, falou que tinha que acontecer, que aquilo fazia parte, né, do enredo deles e que aquilo tinha uma história e que ele não era gay, mas ele tinha aquela vontade com aquele boy, tá certo? Só que o boy pegou a mensagem e mandou no grupo da casa. Entende bem? Só que quando esse senhor, esse pai de santo, estava nas obrigações, eu não admito esse povo, eu não admito dentro da minha casa, porque eles bagunçam, porque eles fazem, porque eles acontecem. Então, assim, a gente, né, nós como profissional da ciência, aquilo que você mais reprime pode ser uma vontade do seu inconsciente, que não está manifestada, está latente e você não consegue compreender. Olha como é complicado, né? Então, assim, a psicanálise vai interpretar que a mediunidade é uma forma do inconsciente, né, atribuído a causas psicológicas do teu inconsciente, ponto. Então eu não consigo entender, e então eu vou lá e falo, e tenho determinados comportamentos, e tenho determinadas atitudes, e tenho raiva, e eu tenho mágoa de uma pessoa que não, de repente não me fez nada, mas dentro do meu inconsciente aquela pessoa representa algo para mim. Porque a nossa figura mental, ela se dá através de arquétipos, né? Que também a gente pode falar um pouco sobre isso daí, entendeu? E da onde a psicanálise, Pantera, estamos em live, Pantera. Então, e da onde a psicanálise e a psicologia vai entender que surge a mediunidade? Ela vai entender que a fonte da sua mediunidade é exatamente o seu inconsciente. Então, através do seu inconsciente, você vai trabalhar para você ter uma mediunidade, entende bem? Então, o que a psicologia e a psicanálise vai falar sobre a mediunidade? Que ela vai falar que é um estado alterado de consciência, né? Ou uma projeção daquilo que você idealiza. Entende bem? Então, era como se a psicanálise falasse assim, olha, você incorpora Exu, tá certo? Porque você quer ter poder, porque você quer ajudar aquela pessoa, porque você quer de uma certa forma manipular aquela pessoa pro melhor ou pro pior, tanto faz, ou porque você quer ganhar dinheiro. Então a psicanálise vai entender isso. Claro que existem muitos estudos dentro da psicanálise, né, que comprovam a mediunidade como parte, né, que compõe o ser humano como um todo, e isso é muito estudado hoje, tem muitos estudos, né, tanto que até o Leandro postou nos stories, né, que depois seria interessante, Leandro, você mandar aí pro grupo, tá certo? Aquela matéria, que a ciência entende que uma pessoa que está incorporado, ela tem genes diferentes das outras. Olha como isso é interessante, entende? Só que isso é um estudo, é difícil de comprovar, mas a época de Freud, ele falava sobre hipnose. Hipnose é o quê? Um estado de transe. Um estado de transe eu entendo como o quê? Como mediunidade, porque eu incorporo. Então eu entro no estado de transe. Olha como isso fecha. Telepatia, né? Eu estou pensando muito naquela pessoa, caramba, pensei aqui naquela pessoa, de repente a pessoa te liga, bem na hora, fala, fulano, eu estava pensando em você agora. Você acredita? Será que não é uma telepatia? Não é um tipo de mediunidade? Que a ciência ainda não consegue explicar? Pode acontecer, tá certo? E a psicologia como um todo, saindo um pouco da análise, né? Porque a análise entende o inconsciente, a psicologia entende a mente como um todo, tá certo? Ela vai falar que é uma construção psicossocial, tá certo? Como um fenômeno que é individual e também coletivo. Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Olha, a mediunidade, ela é um evento do seu psiquismo para você ser inserido dentro de uma sociedade, e quando você é inserido, por exemplo, dentro de uma casa de axé, dentro de um terreiro, dentro de uma igreja católica, dentro do cristianismo, na verdade para você se pertencer de um grupo, tá certo? E você tomar desse grupo regras, padrões sociais, formas de visão de mundo,
né? O que você quer ser nesse mundo? Então, eu sou evangélico porque eu realmente tenho fé no cristianismo, ou porque é mais bonito ser evangélico? Porque é mais bonito eu falar que eu tenho Deus, que eu sou cristão, que eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Entende bem? Então, assim, tudo isso faz parte, né, dessa construção psicossocial que a psicologia entende, que vai te levar a uma mediunidade, entende bem? Então, aquelas crianças que são nascidas dentro da igreja cristã, até teve um pastor mirim aí que polemizou, foi um caos aí, né, que fala, the king of the power man e tal, não sei o que. Cara, ele foi criado dentro daquele contexto, entende? Então, a psicologia vai entender que aquele contexto construiu uma estrutura psíquica, mental e forma de ver o mundo, e através daquilo os irmãozinhos da igreja vão entender que é o Espírito Santo. Mas a psicologia vai entender que aquilo nada mais é do que um fenômeno, certo? Que ocorreu com ele, devido a ele estar inserido desde muito cedo num contexto cristão que pratica determinadas, né? Que a gente pode até pensar também as crianças que são do axé, né, que tem 6, 7 anos e já manifestam espíritos. Então a psicologia vai entender que isso é uma construção social. Nós vamos entender que é espiritualidade pura. Então depende muito quem está vendo, né? Depende muito a análise, o contexto, entende bem? Então olha como é subjetivo, né? E como é muito individual esse processo, e ao mesmo tempo ele não é só individual, né? A psicologia vai falar que também é coletivo. Né? Então, assim, se eu sou louco, eu não sou louco sozinho hoje. Graças a Deus, tá um monte de gente louca aí comigo, entendeu? Que consagra a medicina, que tem certos acessos, que consegue entender um pouco sobre sua vida e que também acha eu não sou louco, né? Então, o que é louco? O que é loucura? Hoje em dia, vamos falar a verdade, o que é loucura, gente? Tudo é loucura. Né? Você sair para trabalhar, você tem que trabalhar das 8 às 18, de segunda a sábado, né? Não, mentira, você trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado, das 8 ao meio-dia, para você receber R$1.800, isso não é uma loucura? E você passar anos nisso? A troco de comida? É uma escravidão velada? Será que isso não é loucura? Entende bem? Sendo que você pode ter outras formas de ganhar dinheiro? Não sei. Busque, né? Busque dentro do teu inconsciente o que você gosta de fazer, entende bem? Então, isso para mim é uma loucura, entendeu? Você pegar um ônibus cheio, você pegar um metrô cheio, você trabalhar num lugar que você não gosta, você viver uma vida infeliz para pagar conta, boleto e ainda não conseguir realizar teus sonhos. Isso para mim é uma verdadeira loucura, entende? Então, o que é loucura nos dias atuais? O que eu vou falar, o que é maluco, o que não é? Agora, eu quero mostrar um vídeo para vocês que vai um pouco sobre o que é mediunidade, o que é expansão, né? Eu quero expandir a minha consciência, tá? Mas eu tenho que ter um cuidado, entende bem? Eu tenho que ter referências de como eu vou fazer isso, tá certo, família? Eu vou colocar um vídeo aqui, tá muito impactante esse vídeo, é um vídeo muito forte, de uma pessoa que chama Jéssica Augusta. Depois vocês podem procurar aí no TikTok, nas plataformas aí, que está gerando grande manifestação, porque foi uma pessoa que consagrou o chá, tá certo? Primeiro vocês vão ver um vídeo, peraí, vejam um vídeo e depois a gente fala a respeito. Só dá play. A família, oi! Oi! Sejam muito bem-vindos ao Eu Sou, queridos, ao Eu Sou. Eu finalmente transcendi. Eu sou tudo, eu sou tudo, eu sou tudo, eu sou tudo. Vai se fuder. Isso aqui, essa porra dessa tatuagem, caralho, isso aqui, ó, tatuagem é um rito de passagem. Tatuagem é portal. Vocês estão entendendo? E aí vocês estão aí achando que eu tô ficando louca, mas eu abri um portal em mim. Eu passei a dor que eu passei durante todas as minhas existências. Todas elas. E agora eu falo por todos, seus filhos da puta. Ninguém vai calar a porra da minha voz agora. Porque eu vim mostrar a verdade.
fazia? Do nada viralizou. Qual o seu preço? Qual o seu valor, seu filho da puta? Não tem. Eu fiz todo mundo ver que tem um valor, tem um preço. Mas isso não tem. E o Alisson, que era o meu amigo, que eu achava que ele... Peraí, travou. Tá travado, gente? Que às vezes é só uma pessoa. Tá travado, família? Voltou? Vamos assistir mais um pouquinho então. É que ele é longo, né? Aqui tá normal, Tá todo mundo falando que tá normal. Tava preso porque ele era feminino, ele era sensível, ele era uma moça, mas ele era um homem de verdade, porque ele falava: eu jamais faria isso por dinheiro nenhum. Que era o quê? Só que pra ele não tinha valor. E quando eu vi que pra alguém alguma coisa não tinha valor, que se você oferecesse 10 milhões, bilhões, a pessoa não faria, porque não condiz com ela, eu achava que ele estava preso, que ele estava, mas eu estava, eu vi o dinheiro como poder. Eu já vendi foto pelada, entendeu? Por causa de dinheiro, mano. Eu já fiz merda, tá ligado? Mas hoje, meus queridos, vocês nunca viram tanta abundância na vida de vocês através de mim, tá ligado? Porque eu sou a porra toda. Eu tô falando desse caralho aqui, ó. Esse trabalho tá sendo acontecido antes de vocês existirem como seres humanos. Isso faz parte da humanidade. É uma nova era, é um despertar coletivo. A gente vai ter paz, caralho, liberdade. E sabe como? Libertando os homens. Os homens têm que libertar as mulheres. Porque a gente só tem que se curar por causa de vocês. Que estupra a gente, que mata a gente, que persegue a gente a vida inteira e chama a gente de louca. Louca? Pra caralho! Louca! Descontrolada. Louca. Julgada. Dessa vez, o mundo é o meu palco. Vocês vão sentir cada coisa. Meu Deus do céu, gente. Eu sou... E posso falar, olha, no 444 ali, eu posso falar. Eu sempre soube. Na minha cabeça, desde criança, eu sabia que eu era diferente. Eu sempre fui diferente, sempre. Sempre fui a mais da minha idade. Eu sempre conversei com os adultos sendo uma criança. Eu era uma criança com a mentalidade de muito mais adulto. Eu passei a minha vida inteira vendo as mulheres reclamar dos maridos dela. E eu falava: por que você tá com ele então? Se você não tá feliz, por que você tá com ele então? Se você não tá feliz, me fala. Quando eu era uma criança, e hoje eu sou uma mulher, eu sou todas elas. Todas. Então, vai tomar no cu. Eu falo pelo Chorão, tá ligado? Eu falo por ele sim, porque ele é poeta da rua. Ele só quis cantar, entendeu? Mas se perdeu na porra do quê? Do sistema, filha da puta. Do dinheiro, da droga. Você entendeu? Da solidão. Porque se o Chorão, se ele meditasse, se ele entendesse o mensageiro foda
que ele era naquela época, tivesse consciência, despertar espiritual, ele tava aqui, mas ele tá. Eu sou ele. Vocês entenderam agora? Eu sou tudo. Tudo. Vai tomar no cu. O mundo nunca viu isso. É uma nova era. Chegou. Calma. Respira. Calma. Chegou. Sua salvação. Eu vim te salvar. Olha pra dentro de você. Olá, família. Oi. É isso aí, família. Veja bem, tá? Tô vendo alguns comentários aí, o Everton falando da cara do Caps, essa surtou e tal. Gente, veja bem vocês, tá? Quando a gente está falando de mediunidade, né? Quando nós estamos falando de um despertar espiritual, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa: quais são os seus traumas? Como que você lida com os seus traumas, né? Porque claramente aqui você percebe que ela tem uma diferença com alguém do sexo masculino que talvez tentou um abuso. A gente não sabe, tá? Essa é a grande verdade. A questão ela fez esse vídeo depois de ter participado de uma cerimônia da ayahuasca, tá certo? E ela teve esse surto, tá? É um surto, sim, psicótico. Eu, como profissional, posso afirmar isso, que é um surto psicótico, entende bem? Mas qual é a questão desse surto psicótico? Um trauma que estava enraizado. E aqui, nesse surto psicótico, ela está em estado de euforia, de êxtase, de liberação, de querer ser ouvida, de querer ser falada. Perdão, vocês entendem bem a importância da terapia? Porque ela poderia fazer tudo isso que ela fez na terapia sem ter se exposto. Entende bem? Ela poderia ter levado isso para um profissional da psicologia e que ele ia poder lidar melhor com essa situação de falar: calma, não é assim, que bom que você conseguiu ter esse acesso, mas vamos trabalhar isso, vamos entender etapa a etapa. Quem está longe disso acontecer? Ninguém. Entende bem? Então, assim, quando a gente fala, muitos aqui sabem, né? Eu tive um abuso quando eu era criança. E esse abuso veio no chá. Eu fui abusado por um tio meu. E quando eu consagrei a terceira vez o chá, isso me trouxe à tona naquela consagração. E dali eu fiquei assim, sabe, travado, tentando entender. E eu tive que processar, eu tive que trabalhar, eu tive que fazer tudo. A live terminará em 1 minuto. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, família. Meu Deus, esse negócio... Eita, ele não vai? Só um minutinho aqui, gente. Pronto. Depois a Júlia vai rodar. Eu acho que entrou o pai Kaique, se eu não estou enganado. Sim. Ele falou. Ele falou, essas e por outras que eu estou com o meu ser tralina em dia. KKK, benção, meu velho. Meu pai lhe abençoe, pai Kaique. É isso aí. Entende bem? Então, assim, gente, o que a gente tem que entender? Quando você vai para uma consagração de ayahuasca, quando você fala de mediunidade, quando você fala de corporação, é muito sério. Entende bem? Até mesmo ela consagrou. Tem gente que entra nesse estado de surto psicótico sem ter consagrado, entendeu bem? Mas porque chegou num terreiro, chegou numa gira de Exu, e a pombogira chegou e falou assim: viu, teu marido te trai. E aí? Como é que você lida com essa informação? Tá certo? Então, olha só, a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que nós estamos fazendo, né, nesse mundo, né, o que a gente está consagrando, entender o que é mediunidade, o que é espiritualidade, o que é incorporação, aquilo que eu sou, aquilo que eu não sou, exatamente para esse tipo de coisa não acontecer, entende bem? E que pode acontecer, tá, gente? O que essa menina teve aqui
foi um surto psicótico derivado de muita informação que talvez ela não estaria preparada por conta dos traumas que carrega. Então tem que entender, né? Igual eu falo, vai procurar uma casa de axé, vai procurar um candomblé, uma umbanda, o xamanismo. Qual a minha intenção? O que eu estou buscando? E lembre-se sempre vocês de uma coisa, tudo começa e termina em vocês mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo, nós somos a nossa maior sombra, nós somos o nosso egum. Ninguém vai te fazer mal e ninguém tem o poder de te fazer mal se você não permitir o mal. Então veja bem você, olha só, vamos pensar comigo, tá certo? Eu até quero fazer uma live aqui sobre os conceitos de Hermes Trismegisto, tá certo? Vulgo Tote, né? Um dos deuses egípcios aí, um dos faraós e daí por diante, tá certo? Que ele tem as 7 leis dele, que depois vocês podem pesquisar, tudo que está em cima está embaixo, tá certo? Tudo aquilo que eu desejo acontece, tudo aquilo que eu intenciono, porque a minha energia psíquica ela existe, eu vou direcionar para determinada situação. Tudo que eu foco se expande, fazem parte das leis herméticas, entende bem? Agora, se eu minto para as pessoas, se eu traio as pessoas, se eu roubo o dinheiro das pessoas, e roubar dinheiro não é só dinheiro, às vezes é tempo, né? Então, por exemplo, eu marco com a pessoa 8 horas da manhã, e eu chego 8h30, o que eu estou roubando dessa pessoa? Tempo, paciência, serenidade, tranquilidade, entende bem? Olha como a coisa é. Então, será que alguém vai roubar meu tempo? Será que alguém vai roubar minha paciência? Eu falo que eu tenho um problema de roubo com tempo. Eu marco umas coisas e eu tento chegar no horário e eu não chego. Quem me conhece sabe que eu tenho, infelizmente, esse tipo de problema. E eu também sofro com isso. Dentro da minha casa de axé. Aqui tá, ó, vamos nos reunir às 8 para a gente fazer a consagração. Gente, tem gente que chega às 10. Eu ainda tenho que fazer cara de paisagem e falar... Tá bom, eu espero. Por quê? Porque eu roubei o tempo de uma pessoa. Não adianta eu ficar impaciente? Não. Eu estou pagando aquilo que eu mesmo plantei. Entende bem, gente? Então, assim, como outras coisas são na vida, eu não preciso ser evangélico, tá? Eu não preciso ser aceitar os 10 mandamentos de Cristo, de acordo com a Bíblia, para eu entender a conduta que eu tenho que ter na vida. Se eu tiver uma mal conduta, eu estou abrindo porta para o problema entrar na minha vida. Se eu tiver uma boa conduta, será que esse problema vai entrar? Se eu não mentir, se eu não enganar, se eu não trair, se eu não roubar, entendeu? Se eu respeitar as pessoas, se quando eu estiver irritado eu não sair expurgando minha irritação, e sim meu autocontrole, minha serenidade, será que a vida vai ficar melhor para mim? Entendeu? Então assim, veja bem, tudo começa e termina na gente. Entende bem? Então quando você vai para uma consagração, você vai procurar uma religião, uma comunidade, seja ela candomblessista, espírita, cristianismo, seja lá o que for, qual a sua intenção? Né? A gente vê muito pastor aí que pensa no dízimo, mas realmente não cuida dos fiéis. Ele quer dinheiro, 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 dinheiro. A gente vê muito pai de santo que quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. A gente vê muito padre que não quer dinheiro, mas quer outras coisas. Né, que dá um grande problema, porque gente, de acordo com a ciência, e o que eu vou falar aqui é de acordo com a ciência, e não adianta ninguém me refutar, e se me refutar, me refute com provas científicas também, porque eu estudei 5 anos e mais 1 ano de pós-graduação, tá certo? Então me refutem. Geneticamente falando, é impossível uma pessoa não ter orgasmo e prazer por mais de 60 dias, 60, 70 dias, a pessoa explode. Ela vai dormir, ela vai ter uma ejaculação. Isso principalmente homens, tá? Mulher aguenta 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o cérebro do homem, ele é um cérebro reptiliano, entende bem? E assim, esse conselho de Nicéia que teve no ano 300 depois de Cristo, ele destruiu uma sociedade inteira, com padrões, com regras, com normas. Jesus não falou assim, viu? O problema é o homossexualismo. Em nenhum momento ele falou isso, viu? O problema é a pessoa ser de cor negra. Viu? O problema é a sua... Porque você bebe, porque você fuma a verde, né? O problema não é esse. Qual é o problema? Você ser gentil, você respeitar as pessoas, você olhar nos olhos das pessoas e ver você mesmo,
Entende bem? Então, quando a gente pega esse tipo de situação que aconteceu com essa menina, a única coisa que a gente tem que pensar, quais são os meus traumas? Eu sei lidar com eles? Tá. Então eu vou buscar terapia. Se eu não sei lidar com os meus traumas, eu preciso de terapia. Se eu não consigo controlar minha raiva, eu preciso de terapia. Se eu não consigo controlar a minha emoção, eu preciso de terapia, não de espírito. Espírito não vai controlar a tua raiva. Espírito não vai controlar a tua ansiedade. Espírito não vai controlar teu TDAH. Espírito não vai controlar muitas patologias, psicopatologias que nós temos na vida. O que o Espírito vai fazer? Através da sua reverência, te dar uma orientação, te dar um conselho, te dar um caminho. Entende bem? Essa história de, ai meu Deus, eu tô com medo do meu marido me trair, eu vou lá e tirei bola. Ah, porque agora eu acho que ele vai estar com outra amante, eu vou lá e tirei bola. Cara, o problema está no seu relacionamento. O problema não é você ir lá ficar enchendo o saco da pombogira, ficar enchendo o saco do Exu e ainda achando que eles têm que ser milagreiro na tua vida. Então a gente tem que aprender o que é mediunidade, o que é espiritualidade, o que são os nossos mensageiros, o que são os nossos caboclos, o que são os nossos pretos velhos. Para que eu tenho orixá na vida? Para eu entender que eu tenho uma dualidade. Entende bem que eu sou de Oiá, então eu grito, eu xingo, eu bato na cara, eu faço e aconteço. Tá, minha filha, já que você sabe que você é de Oiá, será que por você saber que você é de Oiá, você não pode entender qual é o negativo de Oiá? O negativo de Oiá é impaciência. Então vamos trabalhar a sua impaciência? Ah, eu não consigo porque eu sou assim mesmo. Não, você consegue. Vamos fazer uma terapia que você consegue, meu bem. Entende bem? A gente, meu Deus, esse negócio ligou do nada. Como assim, pai? Gente, né? Olha, tá vendo? A gente tá falando aqui. Estamos na casa de axé, o negócio ligou do nada. Só Deus na causa. Entende bem? Então a gente tem que entender o que eu estou reverenciando. Para que eu reverencio o orixá? Para que eu reverencio as forças da natureza? Entende bem? Mas eu tenho que entender uma coisa. Eu sou ser humano. E como ser humano, eu preciso me identificar como ser humano. E eu entender que a minha ajuda, às vezes, não é buscar na espiritualidade. A espiritualidade serve uma forma de acolhimento, acalento, né? Então, para que eu faço parte de uma casa de axé? Para eu viver em comunidade. Agora, se eu vou para a casa de axé e eu me irrito com as pessoas que estão lá, e eu me irrito com o Pai de Santo, e eu me irrito com os irmãos, e eu me irrito com as pessoas, cara, você está se irritando com você mesmo. Certo? Você está se irritando com você mesmo, porque você também é um ser humano, né? E é muito fácil quando a gente se coloca no papel de julgador, né? O vídeo dessa menina, eu não julguei ela. É um problema, é um surto. Vai lá, vai tomar um remedinho, vai ficar um tempinho internada. Para quem não sabe, ela está internada. A família está mandando notícias, entende bem? A família está mandando notícias. O Joel colocou, está no lugar errado. O Joel, não, porque aquilo também faz parte daquele sistema de crenças que a pessoa tem. Ela precisa estar numa casa, né? Ela precisa estar dentro de uma comunidade. Ela não está errada, ela tem que procurar evolução, ela tem que procurar melhorar. Entende bem? Até porque se nós como seres humanos nos observássemos mais através de uma análise, de um terapeuta, de um psicólogo, né? De uma pessoa que realmente tem uma informação científica e entender qual o meu desvio de comportamento, qual o meu desvio de conduta, né? Por que eu busco a droga, por que eu traio minha mulher, por que eu tento roubar dinheiro das pessoas, enganar pessoas, entende bem? Eu vou entender que o problema está comigo. Quando eu resolvo esse problema, eu estou pronto para conviver em qualquer lugar. Entende bem? Porque senão a gente poderia falar assim sobre o estoicismo, né? Todo mundo sabe o que é estoicismo? Coloca aí sim ou não. Vou esperar um minuto só para tomar uma água aqui. Alguém sabe o que é estoicismo? Que? Pode ser, Everton. Pode ser. Sim, não sei. Estoicismo é uma prática milenar que ela fala sobre a arte de viver bem. E como que é viver bem? É você não se importar com nada. É simplesmente você se libertar do seu ego, é você se libertar dos seus desejos, é você se libertar e entender que o que está acontecendo com você tem um motivo, tem um propósito, tem um porquê. Essa menina que a gente viu no vídeo, quando ela voltar em sã consciência, gente, ela vai estar muito mais forte do que como ela foi. E às vezes aquilo era necessário, ela está fazendo um expurgo. Tá tudo bem, que bom. Entende? Que bom que ela está fazendo esse expurgo, que bom que ela está sendo acompanhada, não só pela espiritualidade, mas também por profissionais, porque claramente ali existe um trauma enraizado.
Mas quando ela voltar, olha a experiência de vida que ela teve. E ela vai voltar, porque todo mundo volta. Entende bem? Ela não vai ficar desse jeito muito tempo. Entende bem? Ela fez o vídeo ali no domingo, 11 horas da manhã, e saiu da consagração às 8. Entendeu? E aí, claro, e depois disso começou a apresentar algumas disfunções comportamentais, tá certo? Mas ela vai voltar, entende bem? Então, quando a gente está falando aqui de mediunidade, né, e é o principal recado que eu quero deixar, mediunidade nada mais é do que você ser humano. E para você ser humano, você tem que ter humanidade. Entende bem? O humano está esquecendo que ele vive e que ele precisa de humanidade. Precisa sim de pessoas boas que querem ser melhores. O ser humano precisa sim de acolhimento, o ser humano precisa sim estar inserido dentro de uma sociedade, né, dentro de uma religiosidade, tá certo? Como eu falei no começo, né, desde a época de antes dos egípcios, os homens já saudavam o sol, já saudavam a lua, já saudavam os solstícios de inverno, os solstícios de verão, entendia como era importante a astrologia, entendia como era importante o movimento que a vida traz. Então esse é o momento de eu plantar? Não, esse não é o momento de eu plantar. Vamos pensar nas 4 estações. O verão é o momento de eu sair para a rua, de eu ser feliz, de eu viver alegremente a minha vida. No momento de inverno, igual a gente está passando, eu estou buscando recolhimento, eu estou buscando acolhimento, eu estou buscando um urso hibernado, entende bem? No outono, na primavera eu começo a florescer minhas ideias, florescer minha vida, entende bem? No outono é aquele período cinza, onde eu vou estar mais voltado para minha meditação interna sobre o que eu quero sobre minha vida. Então, os egípcios, cara, 3, 4 mil anos atrás já entendiam isso. Por que a gente se perdeu nesse momento? Por que tanto a gente se perdeu? Né? De não entender que a humanidade faz parte da sua mediunidade. Mediunidade, médio da humanidade. Mediunidade, simples, né? É difícil da gente entender, mas é simples de compreender. Basta estar aqui no meu coração, né? A gente se libertar do ego, a gente entender que o outro sofre, a gente entender que o outro tem problema, a gente entender que o outro também precisa da gente, a gente entender que nosso inconsciente ele produz grandes manifestações de tudo que a gente pode pensar. Entende bem, né? A psicologia, a psicanálise, como eu falei, fala muito sobre isso. Entende? Os seus processos inconscientes que você não consegue ver, mas eles atuam na tua vida, né? Através dos seus atos falhos, através das brincadeiras, através do seu comportamento em sociedade, né? Gente que tem muita razão, quem tem muita razão perde a emoção, né? Porque vai se perder em algum momento. Entende bem? Então eu não quero ter razão, eu quero ouvir o que você tem a me falar, eu quero compreender o que você tem a me falar, eu quero compreender a sua visão de mundo e eu passar a minha visão de mundo. E através daí, a minha mente está aberta como um paraquedas, porque a mente só funciona assim, se eu estiver aberto a novos conhecimentos, se eu estiver aberto para identificar novas coisas, entende bem? Então por que a gente fica tão preso dentro do nosso ego, né? E aquela mania, eu sou mais, eu sou o melhor, eu sou, né? Igual a gente viu aí no vídeo. Sim, todo mundo é, nós somos uma centelha divina. Todos nós fazemos parte de um Deus que é universal, é o nosso inconsciente coletivo. Olha que interessante, nós nascemos com o nosso inconsciente coletivo. Isso é herdado através de gerações e milenares, entendeu? E milenares, tá certo? Então assim, quando a gente para entender que o que você é hoje, igual ela falou no vídeo, mesmo surtada, na verdade uma condição vinda dos seus antepassados, né? Da estrutura cultural que você vive, entende bem? Porque hoje quem está na faixa... Porque hoje, quem está na faixa de Gaza não está nem tempo de pensar em nada. Só quer comer, só quer um copo de água, quer uma farinha de trigo para poder se alimentar. Entende bem? E cadê a empatia do mundo? Enquanto outros aqui, os nossos grandes vereadores, deputados, estão pensando em aumentar o número do Congresso, aumentar ainda mais o nosso déficit de dívida, que já não está bom, entendeu? Distanciar ainda mais, né, essa questão social, porque eu não posso culpar uma pessoa que rouba se ela não teve as mesmas condições que eu. Desculpa. Eu não consigo compreender o mundo dessa forma, entendeu bem? Agora, se todo mundo tiver estudo, saneamento básico, educação,
pais responsáveis, pais que realmente cuidam de seus filhos. Será que nós vamos produzir uma sociedade caótica, violenta? Ou nós vamos produzir seres humanos melhores? Entende bem? Então, quer dizer, o que ela falou do sistema está errado? Eu quero que vocês observem e depois entrem de novo, né, com outro olhar sobre o vídeo dela. O que ela está falando não está errado, é a maneira psicótica que está errada. Mas o que ela está falando do começo, meio e fim, não está errado. A questão ali que ela fala do chorão do Charlie Brown Jr., aí é uma questão dela, que pode ser aquele momento que foi gerado o trauma. Eu, como psicólogo, posso falar isso. Por que que você se refere ao chorão? Por que que você se lembrou dele? Por que que o sistema foi tão prejudicial para ele? Não está saindo para você? Mas eu sou psicólogo. Eu sou um profissional da ciência. Entende bem? Então ali eu ia puxar, porque com certeza dali é onde foi gerado esse trauma que ela falou sobre os homens. Ela está errada? Quantas mulheres não morrem? Quantas mulheres não sofrem violência psicológica, violência financeira? Quantos homens babacas se sentem melhor do que elas? Quantos homens que saem à noite buscando outras alternativas de prazer, incluindo pessoas do mesmo sexo, e na frente de outras pessoas se fazem de hétero top? Entende bem? Então, pera lá, ela não está errada no que ela está falando. Talvez a expansão foi muito intensa. E ela falou, puta que pariu, olha, tudo que realmente eu pensava aconteceu. Mas louca, desculpa, ela não é. Aí eu queria que vocês falassem aqui, vocês acham realmente ela louca? Não, ela está no momento de êxtase, de euforia. E o surto psicótico dela não está traduzindo em palavras. Porque se ela fizesse um vídeo comportada, falando bonitinho, alguém ia falar que ela está louca? Quantas mulheres não são perseguidas só por usar roupa curta? Mulheres são machistas. Mulheres são machistas. Entende bem? Então assim, eu sei que muitos falaram assim, não, ela está louca, ela está louca. Cara, você observou o que ela falou? Vem lá de novo, posso até deixar o link aí depois, para quem quiser ir lá e observar. Observe o que ela falou. Cara, quantas mulheres não sofrem por aí? Violência doméstica, entende bem? Quantas pessoas que a gente vê por aí, que são homossexuais, estão assumidos e têm vergonha, têm medo, porque a família expulsa, porque a família julga, porque a família condena. Aí vão construir casa, carro, apartamento e filhos. Entendeu? É exatamente o que a Camila está falando, foi a maneira como ela falou. Mas se a gente parar para pensar o que ela falou, cara, ela foi perfeita na análise dela. Ela teve sim uma expansão, só que ela surtou. Euforia, êxtase, entende bem? O chá não traz isso pra gente. Quando a gente sai do chá, a gente sai se achando, né? Tanto é que teve pessoas que chegou e falou para mim, ó, não preciso ver mais nada porque eu já vi tudo, será? Será que é assim que funciona? Né? Foi muita informação para ela, exatamente, né? Foi muita informação para ela, ela não conseguiu concatenar a ideia dela e explodiu, né? No eu sou, eu. Sim, nós somos. Eu sou Deus. Você é Deus para você. Porque você tem que cuidar do teu corpo. Você tem que cuidar da sua saúde física, mental, espiritual e a principal, emocional. São 4 vertentes. Qualquer uma dessas que você não cuidar, meu amigo, vai dar ruim na tua vida. Então, mais uma vez, físico, porque a gente tem que cuidar da nossa alimentação, da nossa comida, o que a gente põe para dentro. Mental é cuidar o que você pensa, de que forma você pensa, por que você pensa o que pensa. Emocional, porque o sentimento você cuida do mental, a emoção é pelo racional. Né? Como que eu vou racionalizar a minha emoção? Se tudo que eu ficar nervoso eu sair gritando vai dar certo, não vai. E do meu espiritual, por quê? Porque do meu espiritual eu cuido da minha mediunidade. Eu cuido exatamente daquilo que meus ancestrais hoje me deixaram na vida, me deixaram ter o entendimento que eu tive sobre a vida. Certo, família? Eu acho que a live de hoje é isso, estendemos aí um pouquinho, 1h30, mas eu espero ter trazido aqui para vocês, né, a questão da mediunidade. Ficou claro para todo mundo? Agora posso até deixar um pouco mais de pergunta ou enfim, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, né? Foi bastante coisa, é quase 1h30 de informação, né, família? Sim, o Leandro, pode acontecer, a pessoa vai ficar doente.
Quantas pessoas doentes não tem no mundo que a gente vê por aí? Que estão presas dentro dos seus egos, fazendo as mesmas coisas, né? Com os mesmos sentimentos, entende? Então, assim, se eu não cuido da minha mediunidade, eu não cuido de mim. Essa é a grande verdade. É eu me abandonar, né? Eu preciso sim cuidar da minha humanidade e da minha mediunidade. Com certeza. Camila, Padilinha, foi ótimo, obrigada. Camila, maravilhosa live, muito explicativa, que bom, faremos mais, que bom que vocês gostaram. Sheila curtiu, Michele curtiu, live incrível. Passar mal em lugar cheio faz parte da mediunidade também, com certeza. Muito pelo contrário, aqui tem mais mediunidade aberta ainda, vai passar mal. Eu mesmo não posso ir em show. Se eu for em show, o último show que eu fui foi do meu amado Ney Matogrosso, né, que todo mundo sabe que eu sou fanzaço dele, e eu estava sentado numa cadeira cativa, próximo ao palco, entende bem? Olhando nos olhos dele, só levantei no momento que foi para chegar mais próximo ali dele, entendeu bem? Mas um monte de senhorzinho, um monte de senhorinha, perfeito. Agora, mete eu lá no monte de show, que o povo tá fumando isso, tá ingerindo aquilo, tá, bicho, eu vou passar mal, vai dar ruim, eu vou desmaiar, com certeza. Lugar muito cheio de pessoas, não, para quem tem a mediunidade muito aberta, assim, não é aconselhável, viu? Médio de transporte, pior ainda. Médio de transporte é pior ainda, porque médio de transporte, ele transporta energia e leva com ele essa energia, né? O pai Kaique também falou aí. Pai, dia 12 quero o senhor aqui, hein, pai? Senhor Mulambo, Zé Pretinho, nosso Gangerson, Michel, todo mundo aqui, vamos reverenciar. Vou aí fazer a visita também, viu? Já até falei aqui com os filhos da casa. Gerson chegou tarde, sua bênção, Mucuyu, Gerson, tudo bem? Já tô chamando vocês aqui pra live. Qual a diferença entre doidos de rua e que cuida da mediunidade? Nenhuma. Johnny, gostei. Eu acho que muito pelo contrário. Você sabe esses mendigos, né? Essas pessoas que ficam falando sozinho e daí por diante, cara, eles estão mais conectados que a gente, não tenha dúvida, entende bem? A gente acha que eles são doidos, mas eles não são, não. Sabe essa menina aí? Ela tem uma ajuda, né? Ela tem pessoas que estão acompanhando ela. E quem não tem? Entende bem? A pessoa tem um sofrimento tão doído, tão machucado, que ela vai procurar ajuda onde? Nas drogas, entendeu? E uma vez usou aquela pedrinha, cara, acabou. A mente vai viajar com você, você vai viajar com a mente, é difícil você voltar. Olha, de cada 10 pessoas que consomem a pedrinha, 9 se viciam, a ponto de chegar naquele estado, entendeu bem? E às vezes a pessoa chega naquele estado, eu atendi na Cracolândia, então eu posso falar com propriedade porque eu atendi lá todo sábado, durante 2 anos e meio da minha vida, na minha formação em psicologia. Eu encontrei metroviário, eu encontrei psiquiatra pós-graduado em dependência química, tá? Que até a Júlia tá aqui do meu lado falando, é verdade, porque eu fiquei indignado. Cara, o cara no meio da Cracolândia, psiquiatra é médico, tá? Então você tem o psiquiatra que é médico, que estudou uma faculdade de medicina por 5 anos e fez mais 2 ou 3 anos de residência em psiquiatria para poder atender como psiquiatra, tá certo? O cara extremamente inteligentíssimo, psiquiatra. Mas, para ele compreender... o Pacaí que tá mandando um beijo pra Julie. Fala aí, amor. Beijo, Mucuyu, pai. Tá certo? Beijão. E aí o que aconteceu? E ele falou pra mim, no dia do relato dele, que ele foi experimentar, porque ele tinha alguns atendimentos que ele estava tratando, né? Sobre essa dependência química da pedra. E ele falou, eu fui experimentar só pra eu entender. Cara, ele não conseguiu mais voltar. Entendeu? Tinha veterinário, é verdade, a Kelly tá falando, tinha veterinário lá, cara, tinha dentista, entende bem? Só que a gente, né, a gente que fica aqui desse lado, a gente fica com esse preconceito, nóia, vagabundo, safado, isso é falta de vergonha na cara, né? Isso é falta de Deus, cara, que loucura, né? Tem aquele programa da Universal, ridículo. Que a Universal bota um programa ridículo que chama Terapia do Amor. A mulher tá com depressão pós-parto, porque mexe com os hormônios da mulher. A mulher tá com depressão pós-parto e aqueles cidadãos, que eu não posso nem falar que são gente, porque para mim é um bando de animal, tá certo? Eles estão falando que isso é falta de Deus.
Você chega dentro de uma igreja cristã, né? Não é falta de Deus. Seria a mesma coisa que uma pessoa que tem depressão chegar na casa de macumba e falar, viu, olha, eu tô com depressão. Cara, depressão tem fatores genéticos, fatores sociais, psicossociais, é um monte de fator. Então não dá para você falar que é falta de Exu, que é falta de Deus, que é falta de orixá. Entendeu? O que é a depressão? Né? A ciência estuda a depressão. A pessoa tem TDAH. Aí chega na igreja, não, é porque você não tem Deus. Teu casamento tá acabando, teu marido é um pilantra. Sai aí na rua, né, fazendo zoeira, bebe, fuma, te maltrata. Ai, porque não tem Deus na tua família. Adianta você querer trazer Deus para tua família se seu marido não quiser? Quantas mulheres estão dentro da igreja que os maridos estão fazendo tudo o que estão fazendo aí fora? E elas ficam, ai, porque é Deus, porque é Deus. Quantos filhos delas ali não estão drogados? Porque elas acabam adoecendo os filhos. Porque muitos deles ali têm algum problema com tudo, né? Tem algum problema ali até com a sexualidade, com droga e daí por diante. Aí chega na igreja, ah não, é porque você não tem Deus, irmã. É porque teu filho não tem Deus. É cansativo esse povo, sabe? O mestrão até falou aí, é verdade, mestre. Eles falam tanto de Deus que por isso que eu falo, gente que fala muito de Deus, gente, ó, corre, atravessa a rua. Começou a falar muito de Deus, tem problema, porque a pessoa quer se validar. Pessoas que se autoafirmam o tempo todo e tem essa necessidade de validação, tchau, atravessa a rua, vai embora. É gente doente, vai te adoecer. Entendeu? Porque normalmente essas pessoas são manipuladoras, tá? A gente pode chamar isso hoje de psicopatia moderna. E eu estudei isso no meu último semestre, entendeu? O marido apronta, isso. O marido apronta, ele tá falando, foi a pombogira que conduziu ele para aquilo, porque foi a pombogira que tá estragando o teu casamento. Ele que é um safado. Traiu porque ele é safado, não é porque a pombogira encostou não, gente. Tem que parar. Então quer dizer, toda mulher que tem Exu vai virar lésbica? Porque o Exu encostou, sabe? É totalmente sem sentido, sabe? Não tem sentido. Então, quer dizer, são crenças, né? São crendices populares, o senso comum, que eles vão criando essas teorias da conspiração, porque existe o mal, existe o opositor, existe o malfeitor, somos nós. Se a gente não tiver conduta, se a gente não tiver caráter, se a gente não tiver humanidade, mediunidade, respeito pelo próximo, respeito por si, ferrou, meu amigo. Não é Deus e não é o diabo, é você mesmo, entendeu? Se for assim, então já virei travesti de tanto... Peraí, deixa eu voltar aqui. Se for assim, eu já virei mulamba. Exatamente, pai. Exatamente isso, entendeu? Metamorfo, exatamente. Exatamente, entendeu? Por quê? Gente, isso faz parte do ser humano, tá? É mais fácil culpar o outro do que olhar meus erros. Então é mais fácil eu te colocar a culpa naquilo que eu erro, entende? Né? A mesma coisa assim, ai amor, olha, eu saí ali com uma PG, né? PG todo mundo sabe o que é, né? Aquelas mulheres que trabalham com entretenimento e brincadeiras para adultos, né? Então assim, eu saí com a PG porque você estava menstruada, né? Uma semana menstruada não dá. Entendeu? E aí eu senti um espírito perto, sabe? Alguma coisa. E cara... Conta quando você entrou pra macumba. Quando eu entrei pra macumba. Gente, eu tenho uma pombogira, todo mundo sabe. O nome dela é Maria dos Sete Véus, tá certo? E eu tive muito problema, tá? Eu tive muito problema em aceitá-la na minha vida. Por quê? Eu sou vindo de um berço cristão, né? Pra quem não sabe, meu irmão, ele é pastor da CCB, Congregação Cristã do Brasil, de Olímpia, a cidade de Olímpia. Tá certo? Então minha família inteira antes era macumbeira, aí depois todo mundo fez merda, resolveu virar evangélico e daí por diante. Então hoje todo mundo tem adivinhação, mas a adivinhação de hoje, né, é de Deus, não é mais de espírito, entende? Espírito passa longe, mas a adivinhação veio de Deus. E quando eu fui conhecer a religiosidade, eu tive um problema dentro da igreja, eu incorporei dentro da igreja e fui expulso dentro da igreja, tá certo? E depois de uns anos, com 19 para 20 anos, eu entrei definitivamente dentro, né, da macumba. E eu tinha um espírito, e tenho até hoje, Maria dos Sete Véus, muitos conhecem, né? Como tem o Maria Padilha também, né? E essa senhora, na época, ela começou a trabalhar. E eu achei naquela época, e que todo mundo me falava,
que ela ia fazer eu me tornar gay. Pois eu tenho 41 anos. Quem me conhece sabe que se eu fosse gay, eu ia falar sou gay. Se eu fosse bissexual, também ia falar sou bissexual. Ninguém paga minhas contas, ninguém manda na minha vida. E graças a Deus eu faço da minha vida o que eu quero, tenho minha profissão, sempre tive minha casa, sempre, enfim, cuidei das minhas contas. Então, se eu fosse qualquer coisa do gênero, eu falava, eu sou hétero não por uma opção, mas pela minha natureza. Mas se eu fosse homossexual, se eu fosse bissexual, também falaria, sem o menor problema, eu sou bissexual e qual o problema? O que muda? Né? Gente, vamos lembrar, Grécia Antiga, os gregos, 99% homossexuais, tá certo? Cavaleiros Templários, tá aí o mestrão da maçonaria, que é meu venerável, que eu respeito, Cavaleiros Templários. Ficavam 2, 3 anos em jornadas espirituais para a Igreja Católica, levando ouro, trazendo ouro, eram homossexuais. Vikings, tem dúvida, assiste a série Vikings, eram homossexuais, entendeu? Tinham relações entre homens, tá certo? Quem trouxe que isso era proibido? Exatamente a Igreja Católica, mas Jesus não falou isso, Deus também não falou isso. Se você pegar o Primeiro Testamento da Bíblia, nem do diabo eles falam, entendeu? Nem do diabo eles falam, entendeu? Quando mudar... Pode deixar, pai, aviso sim. Por enquanto, tenho 41 anos, ainda não mudei não. Então vai ser muito difícil mudar, mas eu aviso. Então, só para a gente entender uma coisa, a gente é o que é de natureza e a gente tem que respeitar a nossa natureza. Jesus Cristo falou isso, ama-se a ti mesmo como a teu próximo. Então seja quem você é, seja. Sem máscara, sem mentira, e não use religião, não use pessoas, não use, não use a sua, como que eu vou dizer, a sua fé para validar a porra do teu erro. Seja você. Eu já errei muito na vida, já fiz coisas assim que eu não me orgulho, se fosse com a consciência que eu tenho hoje, talvez eu não teria ontem, sabe, não faria ontem. Mas eu fiz e talvez me serviu de aprendizado, me serviu para ser quem eu sou hoje. E está tudo bem sobre isso, também não me culpo, entende bem? Saíram pessoas maravilhosas da minha vida porque eu errei. Como também tive que tirar pessoas maravilhosas porque estavam errando comigo. Isso é vida, a gente não tem que carregar peso. Nós temos que ser o que somos, da forma que somos, entende bem? E a cada dia buscando sermos melhores. Pra gente, primeiro, não pelo outro. Eu não tô aqui, vamos agradar pessoas. Não, eu quero me agradar, eu quero me respeitar. Eu quero me entender como pessoa. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz, eu mereço ser próspero, eu mereço ter pessoas boas ao meu redor. Não aceito pessoas ruins. Pessoas ruins eu quero que atravesse a rua e vá embora e nunca mais entre na minha vida. É isso que a gente tem que ser, feliz pra vida andar, tá certo? E é isso, família. Chega que eu já falei demais. Família, gostaram? Espero que sim. Semana que vem vamos fazer mais uma live. Alguém quer dar uma sugestão de assunto para ser falado? Vou dar 5 minutos, hein? 5 minutos não, 3 minutos, vai. Para alguém dar alguma sugestão para a gente falar na próxima live. Você já deu 2, né? Qual? A energia psíquica e as leis do Hermes Trismegisto. As energias psíquicas e as leis de Hermes Trismegisto. Pode ser boa. Eu acho que as leis de Hermes Trismegisto fala muito mais porque desnuda as religiões de uma forma assim. O mestrão tá falando Hermes Trismegisto, Mucuyu, Padilhinha. Eu acho legal você falar do as 21 leis do universo. Do ouro. Gente, família, é isso aí. Dia 12, né? Eu vou precisar dos filhos da casa, talvez na sexta-noite, né? Pra poder me ajudar. Sexta-noite, porque quem trabalha. Quem não trabalha, se puder vir de dia, por favor, né? Pra gente arrumar aqui o canjerê, né? No sábado de manhã vamos fazer o orô. À noite vamos fazer
a festa, né, de seu tranca-ruas, e dia 19 nós vamos fazer uma consagração com a ayahuasca, né, pra gente saudar os deuses do hinduísmo, Ganesha, prosperidade, estamos Durga. precisando, Durga, Shiva. Shiva, Brahma, né, vamos chamar todos esses deuses. Ali. O mestrão falou, as 7 artes liberais seria um bom tema. O que é isso? É as 7 artes liberais, é um bom tema também. Mestrão, vou anotar aqui, viu? As 7 artes liberais. Isso daí, quase ninguém sabe disso, né? E fala do Orô também. Né? E vai ter o Orô na sexta-feira, certo? O Orô do pai. Que pai? Da Mulambo. Ah, é, o pai Kaique vai fazer a festa da mulambo dele, né, onde ela vai comer e eu vou, tá, família? Então, assim, os filhos que quiserem ir comigo na casa dele, né, uma pessoa, assim, que entrou há pouco tempo na minha vida, mas eu tenho um grande respeito, admiração por ele, pelo Michel, pelo Ogan Gerson, entende bem? O que tá entrando aqui? Então eu vou lá fazer uma visita no Orô, se eu não estou enganado, é dia 25 de julho, não é isso, pai Kaique? Se estiver ainda na live, por favor, confirma se é dia 25 mesmo. Dia 25 estarei lá, né, eu e minha família. Dia 12 vai ter o assentamento também, dia 12 vai ter o assentamento também, né, da Padilha, vamos aqui assentar a Padilha, isso aí. E aí é só falar, pai, se é dia 25 mesmo? Provavelmente dia 18. Tá. Dia 18 para 19, né, pai? É que a gente mudou o dia do chá porque ele falou que ia ser no dia 25, então a gente volta à data anterior. Ah, tá. Então a gente vai fazer o chá no dia 25. Se a festa do pai Kaique for dia 18, dia 19, a gente faz o chá no dia 25. Se a festa dele for dia 25, a gente faz no dia 18, tá, família? Só para avisar. Aí vai quem quer, não é obrigado, mas quem quiser ir, eu acho que é bom, né, a gente retribuir aí, porque é uma grande pessoa especial, ajudou a Gabi Ewassi, que inclusive não tá na live, né? Mas ajudou muito ela, assim, não tenho imensa gratidão, pai Kaique, por toda a ajuda que você deu para ela, muito axé na tua vida, na tua casa, né? E é esse tipo de candomblé que eu acredito, onde um ajuda o outro e todo mundo se ajuda pra gente ser melhor na vida, certo? Firmeza e oferenda, qual a diferença e quando fazer? Olha, legal, firmeza e oferenda. Firmeza e oferenda. Qual é a diferença e quando fazer? Gostei muito bem, viu, Leandro? Gostei muito. É isso mesmo, pai. Somos todos uma família, né? E juntos todos nós somos mais fortes, né? Fala sobre encantados e herês, que são um tema legal. Também. Já deu bastante coisa aqui para as lives, né? Mas, família, é isso. Gratidão. Boa noite a todos vocês, viu? Obrigado por tudo. Obrigado por quem esteve aí, por quem participou, né, por quem está toda terça vou fazer live, hoje estou fazendo na quarta, né, porque vocês sabem que ontem nós tivemos um problema aqui com a internet na casa de axé, tá certo? Mas a próxima live vai ser na próxima terça. Muito axé para todos, Mucuyu Zambe, que meu pai o Shogun e minha mãe Iemanjá abençoe sempre vocês, tá certo, família? Boa noite, obrigado a todos aí.